Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Como sempre digo, aprendendo a cada semana aprendendo um pouco mais. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, como se defender das violências, como denunciar a violência, como diminuir a violência na sociedade, principalmente dentro do lar, que é onde mais acontece. Acontece muito mais do que se imagina. As pessoas acham que dentro dos lares existem só felicidade, o amor, o carinho, a alegria, o encontro da família, mas não. Existe também os tapas, a morte, a violência muito agressiva, com golpes de faca, de pau e tudo que se possa imaginar de maldade também existe dentro dos lares. Nós vamos falar um pouquinho com a delegada Jaqueline Valadares, que é coordenadora, junto com o Cleopas Isaías dos Santos, de comentários sobre a Lei Maria da Penha, para fazer com que a mulher abra um pouco mais os seus olhos, para fazer com que a mulher denuncie mais a violência. E também o homem, viu? Se for agredido pela mulher, também vale, porque existe casos contrários, é bem menos, mas existe casos contrários. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Delegada Jaqueline Valadares, você é delegada da Delegacia da Mulher. E antes de falar do livro, vamos falar como é que é recebida uma mulher que chega assim, totalmente atônita, sem saber nem por onde começar. O estado de São Paulo, ele é um dos estados que tem o maior número de delegacias de defesa da mulher do país. Na verdade, ele é o estado que tem o maior número de DDMs do país. Nós temos aqui uma rede que conta com 133 delegacias de defesa da mulher, o que é absurdamente maior do que se a gente for comparar com outros estados. As DDMs aqui, elas são separadas basicamente por regiões. Eu atuo numa parte da região sul. Então, a vítima, ela vai procurar sempre a delegacia mais próxima para ela. Não precisa ser a delegacia da área onde os fatos aconteceram. Tem que ser o lugar que seja mais próximo para ela. Se não for aquele local responsável pela investigação, não tem problema. A gente faz o boletim e encaminha para o local correto. Então, ela procura uma delegacia da mulher. Lá, ela vai receber todas as orientações jurídicas e eventuais encaminhamentos psicossociais que ela possa precisar. Por exemplo, então se ela estiver narrando para a gente uma lesão corporal, ela vai ter o boletim de ocorrência registrado, ela vai ser orientada que é um crime diferenciado a lesão corporal, que ela não pode retirar a queixa, como se fala popularmente, né? Então é um crime que tecnicamente a gente diz que é um crime de ação pública incondicionada. Significa dizer que quando a vítima narra um crime de lesão corporal para a autoridade policial, ela não pode voltar atrás naquilo. Então, a gente dá essa orientação para a vítima, encaminha ela para a realização de exame de corpo de delito, colhe depoimentos, recolhe todas as provas e, havendo necessidade, se a vítima quiser, ela também é encaminhada para um apoio psicossocial. Então, casas de apoio, ONGs que trabalhem em parceria com as delegacias para dar essa estrutura paralela à vítima, porque, infelizmente, as questões relacionadas à violência doméstica, elas vão muito além da seara criminal. A vítima ela também precisa de um apoio social e de um apoio psicológico para sair daquele ciclo de violência. Eu falei na abertura do programa que o homem também pode fazer a denúncia, porque eu já conheci caso em que o homem apanhava da mulher e apanhava muito. Sério, apanhava muito. No caso, o homem que é agredido pela mulher, ele pode procurar a delegacia da mulher? Não. Fala assim, não, foi a mulher que me bateu, então vou na delegacia da mulher. A gente ouve isso bastante, acontece. Quando eu trabalhava em delegacia comum, iam muitos homens fazer, acontece. Não é com a mesma proporção, obviamente, como você destacou, mas acontece, o homem apanhar da mulher. Mas nesse caso, ele não vai para uma delegacia de defesa da mulher, porque as DDMs, elas são criadas aqui em São Paulo para tutelar a mulher vítima de violência e crianças e adolescentes. Vítima de crimes sexuais, por exemplo. Da mulher atende criança e adolescente. Então, crimes de abusos sexuais infantis também são tratados nas DDMs, independentemente de ser uma criança do sexo masculino ou feminino. O homem vítima de eventual violência doméstica, ele vai fazer o registro dele numa delegacia comum. De bairro, não vai incidir a Lei Maria da Penha para o caso dele. O que não significa dizer que a mulher agressora sairia impune. Ela vai responder criminalmente por lesão corporal, ameaça, tal qual um homem responderia. A diferença é que, se for o homem o agressor, incide a Lei Maria da Penha. E aí a gente tem reflexos na seara processual. Por exemplo, se é a esposa que bate no marido,
ele vai fazer um boletim de ocorrência de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Se é o marido que bate na esposa, mesma coisa, artigo 129 do Código Penal. Qual que é a diferença? Se for a vítima mulher, esse homem não pode pagar a cesta básica, o caso dele não pode ir para o juizado especial criminal, ele vai efetivamente receber uma pena privativa de liberdade, ainda que seja num regime aberto, mas uma pena. Se a mulher é a agressora, se é a mulher que bate no marido, ela vai responder pelo mesmo crime, artigo 129 do Código Penal. Só que ela pode prestar serviço à comunidade, ela pode pagar uma multa, ela pode pagar uma cesta básica, então ela tem benesses que o homem não recebe. Por quê? Porque historicamente a mulher ela é muito mais vítima de violência doméstica, ela é muito mais vulnerável. Sim. Então a ideia da Lei Maria da Penha é impedir certos benefícios processuais que o homem tinha, que fazia com que ele se sentisse saindo ileso daquilo ali. Então ele batia na esposa antigamente, antes do advento da lei, antes de 2006, chegava no juizado especial criminal, pagava uma pena de multa, uma cesta básica. Então ele chegava em casa e falava assim, tá vendo, bater em você me fez sair no lucro, eu ainda prestei um serviço comunitário, ainda fiz um bem à sociedade, ainda posso bater em você de novo que não vai dar nada. Com o advento da Lei Maria da Penha, uma gravação dessa, não dá vontade de prender o cara? Dá vontade, e a gente prende, né? Mas a lei ela veio para coibir isso, para coibir essa sensação de impunidade. Então, essas benesses que antes eles tinham de pagar uma cesta básica, por exemplo, hoje eles não têm mais. Hoje eles vão efetivamente receber uma pena privativa de liberdade. Ô Jaqueline, essa questão do homem agredir a mulher é uma questão cultural, uma questão do ser humano. Eu acho que desde que existe assim, a coordenação social, o homem sempre teve um privilégio, né, de ele ser o dono da mulher, ele mandar, a mulher ser uma posse dele. Isso foi no decorrer da vida toda, isso reflete nos dias de hoje, essa violência, essa talvez até uma proteção, que até pouco tempo atrás, uma proteção ao homem agressor, né? Sim. De fato, como você bem destacou, historicamente nós temos essa questão do machismo, né? A mulher é posse. Sim, nós vivemos em uma sociedade muito machista ainda. Apesar da mulher estar ganhando muito espaço, que a gente trabalha hoje até com a ideia do empoderamento, que a mulher está cada dia mais empoderada, você tem mulheres em profissões diferentes, mulheres que não dependem mais do marido para sobreviver, enfim, ainda assim temos uma sociedade machista. E às vezes o fato da mulher ser uma mulher independente e empoderada acaba surtindo essa questão da raiva no marido. Quantas vezes eu já trabalhei, porque a gente costuma associar a violência doméstica a mulheres hipossuficientes, por exemplo, financeiramente. Aquela mulher que depende do marido, que aceita aquela situação porque não tem para onde ir. Mas hoje eu trabalho com mulheres que sustentam a casa e são vítimas assim de violência. Por quê? Porque o marido não aceita aquela situação dela ser a provedora do lar e acaba agredindo-a. E por que ela se mantém numa situação dessa se ela não depende dele? Porque às vezes ela não tem uma dependência financeira, mas ela tem uma dependência emocional, psicológica. Por isso, quando a gente trabalha com violência doméstica, você não pode trabalhar só pensando no aspecto policial. Eu preciso trabalhar com toda uma rede de apoio. Eu preciso ter psicólogos, assistentes sociais, para eu fazer a vítima perceber que ela está inserida nesse ciclo e que ela precisa sair disso, que ela tem condições de sair disso. Porque a gente não tem mais hoje aquela mulher vulnerável apenas economicamente. Eu tenho mulheres que sustentam o lar, que sustentam o marido e ainda assim são vítimas de violência. Quando a gente fala em violência doméstica, quando a gente fala no homem bater na mulher, a gente imagina aquele casal de pobres, de pessoas sem instrução, do marido bêbado, aquele que chega em casa numa casinha humilde, numa casinha pequena, e chega em casa, pega um pedaço de pau e bate na mulher, que tem galinha no quintal. Sim. A gente fica imaginando uma situação dessa, mas isso é uma coisa assim que só passa na nossa imaginação. A nossa realidade é bem diferente, né? As famílias da alta sociedade, as famílias bem cultas, e como nós tivemos um caso recente do delegado lá que descobriu-se que ele agredia a mulher, né? Aquele delegado lá que representava a gente em órgãos internacionais, não vou citar nome, tá? A gente descobre que em todas as camadas sociais existe a violência. Sim. Lá, a delegacia onde eu trabalho, ela é situada num bairro
interessante. Eu atendo desde bairros carentes, por exemplo, como Heliópolis, aqui em São Paulo, a bairros classe média alta, como Brooklyn, Moema, são áreas que eu atendo. E aí fica muito nítido que realmente a questão da violência doméstica, ela não tem classe social. Eu tanto atendo aquela vítima que mora em uma comunidade carente, como aquela que mora numa cobertura em Moema. Todas elas são vítimas de violência doméstica. Então não existe essa... E chegam carentes do mesmo jeito, chegam com carentes. Problemas psicológicos do Sim, mesmo jeito. Com as mesmas dúvidas, com os mesmos receios, porque a violência doméstica realmente ela não tem essa discriminação, ela chega em todos os lares, como você bem destacou. Então é algo que precisa realmente ser trabalhado, porque até hoje é algo inato em diversas classes, não tem essa diferenciação. Mas me diga uma coisa, quando eu pego uma pessoa, uma senhora, uma mulher, principalmente de mais idade, por isso que eu falei senhora, que ela de repente não tem uma formação, às vezes analfabeta, não sabe dos seus direitos, não sabe nada, ela chega lá com uma determinada crise psicológica, crise de dor, porque arrumou coragem, denunciou o marido que há 40 anos bate nela. Mas aí você pega uma mulher lá do Brooklyn, como você falou, de Moema, que tem uma formação, que é professora, às vezes psicóloga, engenheira, sei lá, ou às vezes até advogada, que chega com a mesma situação. Essa formação não ajuda ela a entender que ela pode se socorrer, que ela tem leis que acompanham, que ela tem leis que a protegem, que ela pode colocar esse cara na cadeia ou pelo menos afastá-lo de dentro de casa. Não existe esse discernimento. Essa questão é muito interessante porque a gente trabalha no trabalho com a Lei Maria da Penha com a questão do chamado ciclo da violência. Como assim? A mulher ela se encontra inserida em um ciclo dividido basicamente em 3 fases. A primeira é aquela fase de tensão em que o casal está discutindo, tem realmente uma tensão entre o casal, mas ainda não aconteceu nenhuma agressão. Normalmente essa fase evolui para um segundo estágio, que é o momento da agressão. Essa agressão pode ir desde uma agressão verbal a uma agressão física. E posteriormente a gente chega numa terceira fase, que é a mais complicada, que é a fase da lua de mel, que é quando esse marido promete que aquilo nunca mais vai acontecer, pede desculpa, leva para jantar, dá um presente, faz juras de amor e a mulher acaba perdoando. E aí acaba que passa algum tempo nessa lua de mel, a gente entra nesse novo ciclo da violência. Então, novamente, fase de tensão, que culmina para uma fase de agressão, normalmente tendendo até um feminicídio. E aí, o que acontece? Por que eu mencionei isso? Eu já atendi juízas de direito vítimas de violência doméstica lá na delegacia. Nossa. O fato dela ser juíza de direito traz para ela todo esse arcabouço jurídico. Então, ela chega lá sabendo quais são os direitos, qual o procedimento, mas esse ciclo que ela está inserida, muitas vezes ela o conhecimento jurídico abalada. Dela não tem peso. Ela está abalada, ela está inserida nesse ciclo. Okay. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente fez o registro, fizemos as orientações e 15 dias depois ela voltou querendo retirar a queixa. Então, a gente percebe que não é uma questão de conhecimento jurídico, realmente é uma necessidade. Nós estamos conversando com a delegada Jaqueline Valadares, que é delegada da Delegacia de Mulher de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando sobre um assunto muito interessante, que é mulher, como você vai se proteger. Nós estamos conversando com a delegada Jaqueline Valadares, que é delegada da Delegacia da Mulher, e escreveu junto com o delegado Cleopas Isaías dos Santos um compilado de textos sobre a Lei Maria da Penha. Doutora, você estava conversando no primeiro bloco, final do primeiro bloco, sobre aquelas 3 fases, a fase da agressão verbal, depois uma fase de xingamentos e tal, depois vem a fase da lua de mel e depois da fase da lua de mel, pancada, certo? Que é o que acontece. Então, eu poderia olhar para a câmera, se você me permite, e dizer assim, olha, se você, mulher, está sendo vítima de xingamentos, procure orientação dentro da Delegacia da Mulher, porque o engraçadinho que chegar depois com flores, com jantar e tudo mais, muito provavelmente ele está passando por aquela fase da lua de mel, como a delegada falou, e ele não vai mudar tão facilmente. Esperamos que sim, torcemos para que sim, mas
é melhor você se proteger, é melhor você procurar orientação, porque quando volta naquele estado de pensamento do homem. Ah, ela já suportou uma vez, um jantar cura tudo. Ah, ela já suportou uma vez, um vidrinho de perfume, ela apaga e esquece. E aí ele continua. Isso é o ponto inicial para uma agressão maior e até um feminicídio. Sim, de fato, essa questão do ciclo da violência, a mulher tem que ter consciência de que não é impossível, mas é muito difícil o homem deixar de ser um agressor da noite para o dia. Né? Então, não é um pedido de desculpas, um ramalhete de flores que vai deixar de torná-lo um agressor. Então, ela precisa tomar as providências já na primeira agressão para que aquilo cesse de pronto. Inclusive, aqui em São Paulo, nós temos um projeto da Polícia Civil que chama Homens Sem Conscientes também, que foi iniciado em Diadema, que ele tenta conscientizar os homens, possíveis agressores, para que eles se tratem e consigam eles também sair desse ciclo. Então, não é uma questão só de conscientizar a mulher, mas uma questão de conscientizar o homem para que ele deixe de ser um agressor. Porque muitas vezes a mulher, ela percebe que está num relacionamento violento e ela sai desse relacionamento. Mas se a gente não curar o agressor, ou não conscientizá-lo, vai vir outra no lugar dela que vai ser vítima. Nós poderíamos dizer que a mulher tem que olhar para as suas cicatrizes? É importante. Assim, olha, o cara pediu desculpa, mas a cicatriz ficou. É importante que ela olhe para si e se ela for mãe, tiver filhos, é importante que ela pense também nos filhos. Porque não é incomum que a agressão ocorra em um lar com crianças e essas crianças se tornem adultos que repitam esse comportamento. Isso então, eu ia falar filhos agora. Que venham a agredir a mãe ou filhos que venham a agredir a namorada no futuro, porque elas tendem a repetir. Então, as crianças tendem a repetir o comportamento. Ou uma filha que vai se submeter a um relacionamento violento no futuro, porque ela sempre viu a mãe apanhando do pai, então ela acha aquilo natural. Então é bastante comum a gente se deparar com situações assim na delegacia. Eu já vi uma vez eu recepcionei uma ocorrência que a sogra estava levando a nora para registrar BO contra o filho dela, porque ela sempre apanhou do marido, o filho cresceu vendo aquilo e passou a bater na nora. E ela entendeu que aquilo não podia se repetir. E ela mesma levou a nora para fazer o BO contra o filho. Se você quiser conversar com a delegada Jaqueline Valadares, você pode entrar no Instagram, que é @JaqueValadares, e você tem um bom papo com ela. Esse livro está à venda em todas as livrarias? Sim, inclusive pelo site da editora De Plácido, livrariadeplácido.com.br. Ok. Bom, vamos lá. Lei Maria da Penha, ela foi instituída por causa de uma agressão em cima da dona Maria da Penha, Sim. que a deixou paraplégica. Sim. Isso foi um marco inicial da luta contra a violência doméstica. Sim. Já existia alguma coisa antes dessa Lei Maria da Penha? Já existia uma movimentação por parte de delegados, juristas, Ministério Público e aí por diante com relação à proteção da mulher? A Lei Maria da Penha ela é de 2006. A primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, ela é muito anterior a essa legislação, ela é da década de 80. Então, a Polícia Civil de São Paulo, ela já tinha essa preocupação em dar uma tutela diferenciada para a mulher. Então, a primeira DDM, que é situada até hoje na Sé, na Rua Bittencourt Rodrigues, ela já existia desde a década de 80 aqui. Tá. Mas não existia uma legislação específica para a mulher. Então, a gente incorria naquele problema. Eu tinha uma delegacia especializada de tratamento à mulher, mas eu não tinha uma legislação que a tutelasse de forma especial. Essa legislação só veio em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha. O cara ia lá, prestava um esclarecimento e saía dando risada. Ia lá, prestava esclarecimento, aquilo ia parar no juizado especial criminal, ele pagava uma cesta básica e ia para casa. Porque a gente não adiantava eu ter uma delegacia especializada se eu não tinha uma lei especializada para tutelar a mulher. Essa lei só veio em 2006, que é a nossa Lei 11.340, por conta realmente, como você bem destacou, do caso da Maria da Penha, que ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio pelo marido dela. Na primeira tentativa, ele teria desferido tiros de espingarda contra ela, simulando um roubo à residência. E na segunda tentativa, após ela ter retornado para o lar, ele tentou matá-la eletrocutada enquanto ela tomava banho. Imbecil, ela né? sobreviveu, não é melhor largar, separar? Ela sobreviveu às 2 tentativas de homicídio, ele foi investigado, denunciado, só que o processo dele durou quase 20 anos para chegar a uma condenação efetiva. E foi nesse ínterim
que o caso dela foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado internacionalmente por não ter uma legislação específica ou uma política específica de combate à violência doméstica. E aí foi nesse contexto dessa condenação internacional, desse relatório internacional, que o Brasil publicou a Lei Maria da Penha. Então, só em 2006. Você tem acompanhado os números? Antes da Lei Maria da Penha, existia muito reincidência. Depois da Lei Maria da Penha, continua as reincidências ou diminuíram? O que a gente percebe, na verdade, é um aumento do número de denúncias. A gente trabalha na questão policial com uma coisa que a gente chama de cifra negra, que é a quantidade de crimes que acontecem que não são comunicados. Então, a gente acredita que a cifra negra da violência doméstica ela era muito maior. Como a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do nosso país, a pessoa pode não saber muito bem o que ela diz, mas ela já ouviu falar na Lei Maria da Penha, ela sabe que é para cuidar da mulher, né? Então, a mulher hoje em dia ela tem muito mais consciência de que ela não necessita se submeter a esse tipo de violência, que ela tem a tutela do Estado, enfim. Então, eu tenho um número muito maior de denúncia. E com o passar do tempo, com a divulgação nas mídias, nas redes sociais, trabalhos como a gente está fazendo hoje, novelas, etc., é perceptível o aumento do número de denúncias. É interessante, às vezes, tem um caso de violência doméstica numa novela, no dia seguinte a delegacia está lotada. Mas a reincidência? A reincidência... Aquele cara que vai lá, responde com uma cara de pau, no dia seguinte ele bate de novo. Tem um número razoável de reincidência. A gente percebe que tem agressores que reincidem com a mesma vítima... São contumaz. Ou com vítimas diferentes. Já tive casos do mesmo agressor ter 4, 5 inquéritos na delegacia com vítimas diferentes. Uma hora é a mãe, outra hora é a filha, outra hora é a mulher, porque a questão da violência... E a nossa lei não permite que o cara fique na cela? Permite, é que muitas vezes o crime que ele pratica é um crime que tem uma pena pequena. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa ameaça, a ameaça tem pena máxima de 6 meses. Ele não vai ficar preso por conta de uma ameaça. Mas a legislação não vai perder. Ainda que se some, depende da época que ele praticou o crime. Se ele praticar no mesmo contexto, ele vai ter certos benefícios. Então é complicado, dependendo do crime que ele pratica, ele responder preso. Precisamos engrossar mais. Sim, a necessidade de ter uma punição mais efetiva. Tá. Esse livro é aconselhado para quais pessoas? As mulheres de uma maneira geral? Sim. E para os homens também tomar vergonha na cara? Quando a gente pensou nesse livro, quando eu pensei nesse livro, foi muito por conta do trabalho, realmente. Porque eu comecei a me deparar com questões e que eu não encontrava nada escrito sobre o tema. Então, questões polêmicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a um transexual. A gente não tinha coisas muito firmes sobre isso. Então, eu decidi conversar com o colega, o Cleópes, a gente elaborou esse livro. Convidamos delegados de todo o país, então tem delegado de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul. Para fazer a interpretação deles. Para fazer a interpretação dessa lei e trazer questões polêmicas do nosso dia a dia, mas de uma maneira que possa auxiliar tanto o operador do direito, o advogado, o juiz, o promotor, o defensor, quanto a vítima, quanto aquela pessoa que quer apenas se inteirar um pouco mais sobre o tema. Então, a gente tentou trazer com uma linguagem mais simples, que possa atender qualquer público. Isso que eu ia perguntar, porque quando a gente vai ler alguma lei, seja ela qual for, seja do Código Civil, do Código Penal, aí por diante, a gente depara com uma série de palavras lá que só o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, consegue entender, porque eles têm aquelas palavras lá que nunca ninguém ouviu, só eles. Certo? Então, nesse livro, você traz um contexto mais simples, mais tranquilo, para a pessoa de casa que não tem nenhuma formação de direito, consegue ler e entender. Sim. Inclusive, essa é uma questão que a gente traz até no dia a dia lá das delegacias, aqui em São Paulo, as DDMs, fica muito claro isso. Às vezes, a gente deixa de ser um pouco técnico na hora de fazer o registro do BO para ser um pouco mais compreensível para a vítima. Por exemplo, a questão da lesão corporal, o STF, como você bem destacou, entendeu que é um crime de ação penal pública incondicionada. Se eu falar isso para a vítima, ela vai olhar para mim e vai falar assim, tá, o que você está falando, então, né? Tá, né? Então, quando a gente faz um boletim, registra um boletim versando de lesão corporal, as DDMs, de uma forma geral, elas escrevem assim, né? A delegada escreve sempre embaixo assim, a vítima fica ciente que não pode retirar a queixa, porque isso ela entende. Ela não entende eu falar, crime de ação pública incondicionada, porque ela não é necessariamente formada em direito, mas ela entende eu falar, olha, você fez o BO, não vai poder retirar a queixa. Isso aí vai seguir independentemente da sua vontade. Então, ainda que ela volte para aquela fase da lua de mel com o agressor, que eles estejam de boas novamente,
ela não vai poder retirar essa queixa. Ele vai ser processado criminalmente, independente ótimo. da vontade dela. Muito bom. Lei Maria da Penha, escrito, coordenado, né, pela Jaqueline Valadares e pelo seu Cleopas Isaías dos Santos. Os dois são delegados, vale a pena ler. Nós conversamos com a delegada Jaqueline Valadares, que é da Delegacia da Mulher aqui de São Paulo. Obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Nos dois trabalhos, né, como delegada e como coordenadora do livro também. E obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. 3 obrigados. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós esperamos você na próxima semana. Um abraço. Até lá.